Você sabia que as Paralimpíadas foi um evento que foi criado no mesmo dia que acontecia a abertura dos Jogos Olímpicos? E ao contrário do que todos pensam, de início ela não tinha nenhum vínculo com as Olimpíadas. Bora saber mais sobre essa história? Olá, seja bem-vindo! Esse é o Dentro do Esporte. Com a aproximação dos Jogos Olímpicos, se aproximam também os Jogos Paralímpicos. E nesse vídeo trarei a sua história e todas as suas curiosidades. Então, se você é fã das Paralimpíadas e de tudo que ela representa para seus atletas e para o mundo, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e ative as notificações também, para podermos viralizar esse vídeo e fazer com que ele chegue até mais pessoas. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. As Paralimpíadas tratam-se dos Jogos Olímpicos destinados aos atletas deficientes. Jogos esses que são disputados a cada 4 anos, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, usando as mesmas estruturas montadas para os atletas olímpicos. São 19 modalidades disputadas por atletas portadores de deficiência, divididos em categorias que vão de acordo com a deficiência de cada atleta, para que haja um equilíbrio. As pessoas com deficiência, geralmente com pouco espaço na sociedade, têm nas Paralimpíadas uma oportunidade de mostrar a todos e para si mesma a sua capacidade como atleta e cidadão. As Paralimpíadas apresentam uma estrutura geral muito semelhante à de uma Olimpíada. Porém, são nos Jogos Paralímpicos que vemos um nível muito maior de superação dos atletas. A primeira Paralimpíada foi realizada em Roma, em 1960, e teve a participação de 400 atletas e 23 delegações. Para portadores de deficiência física, o esporte adaptado só teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltaram para casa mutilados. O surgimento das Paralimpíadas, então, se deu através da vontade de superação de ex-combatentes, veteranos de guerra que buscavam através do esporte um estímulo para se reabilitarem e demonstrarem a sua força. As primeiras modalidades competitivas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos surgiram as primeiras competições de basquete em cadeira de roda, atletismo e natação. Já na Inglaterra, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann, que para muitos é considerado o pai das Paralimpíadas, era responsável por cuidar de pacientes vítimas de lesão medular ou de amputações de membros inferiores. Ele teve a iniciativa de fazer com que eles praticassem esportes dentro do hospital. Em 1948, Ludwig aproveitou o 16º Jogos Olímpicos de Verão para criar os Jogos Desportivos de Stoke Mandeville, onde apenas 14 homens e 2 mulheres participaram. Esses jogos aconteceram exatamente no dia das aberturas dos Jogos de Londres, para poder chamar a atenção do evento. Já em 1952, os Jogos de Mandeville ganharam projeção, contando com a participação de 130 atletas portadores de deficiência, tornando-se uma competição anual. Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar as próximas Olimpíadas, Antonio Maglia, diretor do Centro de Lesionados Medulares de Ostia, propôs que os Jogos de Mandeville, no ano de 1960, se realizassem em Roma, após as Olimpíadas, e a partir daí começaram os Jogos Paralímpicos. E galera, por falar em Olimpíadas, aqui no canal temos vários vídeos falando sobre as Olimpíadas, e como falta menos de um mês para os jogos começarem, aproveite para fazer aquele esquenta maratonando todos os nossos vídeos e se tornar um expert em Olimpíadas para você estar por dentro de tudo quando os jogos começarem. Deixarei os links na descrição. Bom, agora voltando para o assunto desse vídeo, com o sucesso dos Jogos Paralímpicos, o esporte se fortaleceu e foi fundada a Federação Mundial de Veteranos, a fim de discutir regras e normas técnicas. E ao longo dos anos, a competição cresceu bastante.
Os atletas com deficiência física são classificados em cada modalidade esportiva através do sistema de classificação funcional. O objetivo é garantir que a conquista de uma medalha por um atleta seja fruto do seu treinamento, experiência, motivação e não devido a vantagens obtidas pelo tipo ou nível de sua deficiência. Existem algumas modalidades que foram criadas especificamente para a participação dos deficientes. O exemplo delas são o goalball e o halterofilismo, pois de uma maneira geral, as adaptações das modalidades convencionais para a participação dos atletas com deficiência são mínimas. Já o Brasil, o primeiro ano de participação brasileira foi em 1972, na então Alemanha Ocidental. E em 2004, em Atenas, o Brasil competiu em 13 das 19 modalidades esportivas disputadas e obteve o 14º lugar, com 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze, totalizando 33 medalhas. O crescimento do esporte paralímpico teve uma explicação simples: financiamento. O Brasil levou a maior delegação para competir em Atenas, com 98 atletas, sendo 77 homens e 21 mulheres. Os atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos bateram o recorde de medalhas se comparado com atletas que participaram das Olimpíadas de 2004. O Brasil também ultrapassou o México e passou a ser a terceira potência das Américas nos Jogos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Outro grande feito é que as vitórias brasileiras dão ao país o título de potência paralímpica mundial. Ainda em 2004, a fim de estabelecer práticas de igualdade, pela primeira vez na história do evento, os atletas paralímpicos não tiveram que pagar nenhuma taxa de participação. Além disso, ocorreu o primeiro comitê organizador para os Jogos Olímpicos, que foi responsável tanto pela organização dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos. Por ser um evento de grande porte, os Jogos Paralímpicos oferecem aos atletas mais que uma simples oportunidade de competir, mas sim uma chance de superação e também de adquirir visibilidade social. Pois o início dos Jogos Paralímpicos fez com que algumas pessoas ficassem admiradas ou mesmo perplexas com o desempenho esportivo dos atletas paralímpicos, como por exemplo o desempenho de atletas em cadeiras de roda no atletismo, no basquete, de atletas deficientes visuais no futebol e até mesmo em atletas deficientes físicos competindo na natação. Entretanto, é fato de que ainda não ocorreu uma grande divulgação real desse esporte, pois ainda hoje, se comparado às Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos possuem um espaço reduzido na mídia, e por não serem transmitidos de uma forma igual, acabam possuindo um público limitado. O esporte pode ser um meio de inclusão social e, portanto, muitos desses atletas acreditam que se as Paralimpíadas fossem mais divulgadas e incentivadas, haveria um maior reconhecimento dos atletas perante a sociedade. Lembrando, galera, que as Paralimpíadas estão previstas para acontecer entre o dia 24 de agosto a 5 de setembro desse ano. Então, galera, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.